Já aqui com Paula Sampaio, que já cumprimentamos, e vai trazendo informações para a gente sobre essa conversa com o ex-prefeito Silvio Mendes, que é pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Pela primeira vez, ele dá uma entrevista à televisão falando a respeito da decisão de Bárbara do Firmino, e essa entrevista foi concedida a você, Paula. Com certeza, Joelson, nessa entrevista com o Silvio Mendes, ele falou sobre esse cenário, como é que a oposição deve se comportar agora, sem Bárbara do Firmino nesse palanque, também falou sobre possíveis composições, inclusive revelando a relação pessoal que ele tinha com Bárbara também, alguns momentos que ele teve com o ex-prefeito Firmino Filho, e mostrou inclusive uma pesquisa que foi encomendada ali para consumo interno da oposição, onde mostra o cenário dessa pré-campanha aqui em Teresina. Exatamente. Sávia Barreto, direto de Brasília, está aqui com a gente também. Sávia, uma ótima tarde para você. Teve outro assunto no bastidores da política, né? Nos bastidores, depois daquela declaração de Bárbara, de apoio a Fábio Novo? Não teve outro assunto, só se fala disso, se falou disso no feriado. Hoje pela manhã, muitas ligações, muitas avaliações de cenário, Joelson, e também perspectivas para os próximos passos. Todo mundo quer saber o daqui para frente. Vamos começar a falar um pouco sobre isso daqui para frente, nessa entrevista que Silvio Mendes concedeu a Paula Sampaio. Ele fala um pouco a respeito de como deve ser a posição desse grupo de oposição, agora depois que Bárbara decidiu anunciar apoio a Fábio Novo. Nós estamos aqui com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que vai comentar sobre a projeção, os próximos passos da oposição nesse cenário que se projeta para as eleições de 2024. Então, Silvio Mendes, boa tarde. Como é que o senhor avalia esse cenário que se projeta, tendo em vista que recentemente a deputada Bárbara do Firmino, que estava nesse campo da oposição, inclusive cotada também como pré-candidata, declarou apoio à pré-campanha do deputado Fábio Novo? Boa tarde, Paula. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Alivaldo. A vida é assim, né? Drummond dizia que tem uma pedra no caminho. Então, a idade, a experiência, as crenças, os princípios, a honra, a ética, a palavra, são valores universais que a gente precisa ter muito cuidado em cultivar. Foi uma surpresa, sim, porque ela sempre foi recebida na minha casa, muitas vezes, poucos dias atrás, como uma filha. Foi assim que ela foi tratada aqui, como uma filha. Naturalmente, ela tem as razões, eu até sei algumas, mas eu não vou dizer. Eu vou respeitar o que eu ouvi de algumas coisas que foram propostas. Mas não me cabe estar aqui colocando. Ela nunca vai receber nenhuma palavra de ofensa, nem ela nem ninguém. Eu não tenho esse estilo, nem quero aprender. E agora, com esse novo cenário, o seu nome, ele continua como pré-candidato? De fato, o senhor pode encabeçar essa chapa da oposição em 2024? Paula, o cenário é diferente, claro que é diferente, né? Certo ou errado, cada um que julgue com com o seu juízo de valor. Então, me cabe o silêncio, né? Estou atendendo pelo respeito que eu tenho a vocês, da Cidade Verde, mas eu estou em silêncio, em reflexão, e os teresinenses podem ter certeza. Eu nunca fui, desde menino, nem omisso, nem virei as costas para quem precisa, e a gente pode ajudar. Então, a cidade precisa de muitas providências, né? E essa reflexão tem que ser muito cuidadosa, tem que ser com muito equilíbrio, porque nós já passamos pela prefeitura. Eu trabalhei desde o Alferraz até o meu mandato, sendo reeleito, e vou lembrar, né? Nós fomos naquela época, tem muitos jovens que não lembram, mas pelo serviço, pelo trabalho de uma equipe que se dedicou à cidade, que só pode ser desse jeito, com experiência, que tem que ter experiência, tem que conhecer a cidade, seus problemas e suas soluções. Então nós deixamos a prefeitura com 92% de aprovação pela população de Teresina. Estou só lembrando, registrando, que me honrou muito, né? Eu sei de onde eu vim, nunca fiz plano de fazer política partidária, quis o destino e o convencimento do professor Wall, que eu não conhecia,
mas um homem admirável. Então, as coisas são assim. E tem uma lei na física, a segunda lei de Newton, que diz que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário. Vamos aguardar um pouco, tudo tem seu tempo. Inclusive, doutor Silvio, o senhor cita números, o seu nome vem aparecendo bem avaliado, inclusive despontando na liderança dessas pesquisas. Como é que o senhor avalia essa lembrança também que é feita pelo Teresinense ao seu nome nesse momento de pré-campanha? Eu vou mostrar uma coisa para você que pouca gente sabe, mas a gente fez uma pesquisa agora em outubro, mas uma pesquisa para consumo interno, para a gente refletir, inclusive nessa construção de uma alternativa de candidaturas a prefeito de Teresina. Eu tenho... Cadê o papel? Então, veja, pesquisa, existe muita manipulação de acordo com o seu interesse. Mas quando você manipula uma pesquisa, você primeiro está se enganando. E segundo, está enganando muita gente. E ela tem muito peso, porque influencia muita gente. Mas eu tenho, nessa pesquisa, está aqui, Opinar, que há muito tempo faz pesquisa para a gente, ele sempre acerta. Nós temos 58,75% de apoio da população de Teresina. 58, quase 60%. Eu não vou dizer dos outros, né? Mas tem aqui. Então, isso me honra muito, né? Me honra, eu fico honrado realmente e me faz pensar. Eu não vou dizer que mais responsabilidade. Responsabilidade é uma só. Você tem ou não tem, né? Ética você tem ou não tem. Traição você trai ou não. Depende do momento, da emoção, dos interesses. Nem sempre tem coragem de serem confessados. Então, o que eu posso resumir isso aqui é o seguinte: Teresina está chamando. Teresina está chamando. Qual é a resposta que ela vai ter? Nós vamos saber dentro de pouco tempo. Silvio, eu peço para o senhor, se puder adiantar informações para a gente também, nos últimos dias tem circulado informações de que o deputado Jeová Alencar poderia integrar esse grupo da oposição, integrar a chapa. De fato, existe um diálogo, existe alguma verdade nessas informações que têm circulado? Paula, veja bem, quando eu quero tomar uma atitude que me envergonha, ou que não tem consistência, eu invento. A gente coloca rabo em quem não tem, a gente inventa uma desculpa que não existe. Então, o que foi dito, eu soube, né, que eu teria feito um compromisso com o deputado Jeová Alencar, que eu seria candidato a vice numa eventual candidatura dele a prefeito. Isso não existe. Ainda te digo, mas Jeová esteve aqui comigo, eu prezo as relações dos adversários, respeito os adversários. Provavelmente, ele quer, talvez, esteja trabalhando para ser candidato a prefeito, que honra muito um homem público, né? Não sei qual é o ambiente lá no partido dele, cabe a ele, naturalmente, decidir, né? Mas eu lembro apenas que ele nos apoiou no ano passado, né? E eu vou te afirmar mais uma coisa. Disse bem aqui nessas cadeiras aqui. A nossa candidata a prefeita era a Bárbara. Eu pedi a todas as pessoas da equipe do Firmino, que trabalhou conosco, que fez campanha ao longo de muitos anos, que a apoiassem. Eu não vou dizer a resposta deles. Não cabe aqui. Mas eu pedi a cada um, que a apoiasse, que fizesse aquilo que fosse possível, em nome, talvez até da memória do Firmino. Eu trabalhei com o Firmino 18 anos. Eu fui chefe dele, ele foi meu chefe. Na semana que ele decidiu partir, a gente ia pescar. Ora, pescar é um momento de reflexão. A gente tinha só 3 pessoas, o Marco Antônio, ele e eu, a pedido dele. A gente ia pescar no fim de semana. E ele disse, vamos levar comida, para não precisar levar mais ninguém. Não precisa levar a vara de pescar, porque nós não vamos pescar, nós vamos conversar. E aí, infelizmente, aconteceu que também a gente, por mais que a gente pudesse imaginar, aconteceu o que aconteceu. Mas eu sei por que ele fez isso. Também não vou dizer, né? Nós sabemos. Os amigos dele, do entorno dele, nós sabemos o que motivou o Firmino tomar essa atitude extrema, né?
essas verdades aparecem, elas não morrem, né? Não morrem. Doutor Silvio, agora uma última pergunta para a gente finalizar. O senhor que integrou esse grupo de Firmino Filho, a equipe técnica, também grupo político dele, como vê esses avanços de partidos como o PT, nesses grupos firministas, inclusive até num bordão que era bastante utilizado pelo prefeito Firmino Filho, Teresina é daqui para frente. Como você vê esse grupo que se alinha agora nesse novo entorno e também esse avanço, até nessas expressões usadas pelo ex-prefeito? O Firmino tinha uma frase, o Firmino era brilhante, ele é um sujeito muito para dentro, ele não era de externar as emoções, e era um homem de poucos amigos, mas ele tinha dificuldade, ele era brilhante, brilhante. Um gestor extraordinário, o maior prefeito que Teresina já teve, prefeito por 4 vezes, e ele dizia uma frase cristalina, com que eu sempre concordei. Ele dizia que na política, a gente conhece o melhor e o pior da natureza humana. E é verdade. Então, cada um faça seu juízo de valor, cada um pense, cada um decida seu destino. Entrevista de Silvio Mendes, uma entrevista forte, com declarações de impacto e com algumas coisas que ficam subtendidas. Paula, uma delas é o seguinte, pesquisa e dizer que aquilo é um chamado. Como é que você interpretou aquela declaração, Paula? De fato, Joelson, acredito que é uma entrevista cheia de recados que a gente vai desvendar aqui. Mas acerca dessa questão da pesquisa, a nossa equipe chegou para entrevistar o ex-prefeito Silvio Mendes, ele estava com esses números, né? E durante a entrevista apresentou, ele, inclusive nessa pesquisa, há o nome do próprio Silvio Mendes, da deputada Bárbara do Firmino, também do deputado Fábio Novo, que é pré-candidato do PT, Luciano Nunes, do PSDB, e João Vicente Claudino, que deve se filiar também ao PSDB. Ali nos cenários colocados, e segundo Silvio Mendes, essa é uma pesquisa encomendada para consumo interno ali no campo da oposição, ele está na liderança. E nas próprias palavras dele, isso é avaliado como um chamado da população para que ele esteja presente nessa campanha eleitoral. É uma declaração que aponta que ele será candidato na sua avaliação? Na minha interpretação, é uma declaração que confirma que, de fato, Silvio Mendes deve ser pré-candidato a prefeito de Teresina. Sávia Barreto, direto de Brasília. Evidentemente, Sávia, que isso gera ainda mais expectativas para as declarações de segunda-feira. Há uma expectativa de que haja algum tipo de posicionamento formal desse grupo da oposição em torno do que fará no futuro, né, Sávia? Minhas fontes, Joelson, da oposição, me dizem que na segunda-feira nenhuma decisão sobre cabeça de chapa vai ser anunciada. É o que elas dizem hoje. Como a gente observou nessa última semana muito conturbada, é sempre importante checar ali nos bastidores e confrontar as versões. Mas o que eu tenho de informação é isso, que não vai ser anunciada agora, que a decisão ficou para o final de novembro. Decisão, de certa forma, antecipada, né? Porque muita gente na oposição defendia se escolher em dezembro, em janeiro, e agora, final de novembro, deve sair a decisão e os nomes sendo trabalhados. Silvio Mendes, claro, encabeçando todas essas conversas, mas também Luciano Nunes, tem Ismael Silva, tem na segunda-feira uma previsão de bastidores que eu apurei da filiação do ex-senador João Vicente Claudino. Muito anunciada, mas nunca concretizada. Pode ser que aconteça também na segunda-feira. Sávia, e as declarações do ex-prefeito Silvio Mendes, né? Como é que você avaliou essa entrevista concedida a Paula Sampaio? Eu soube que no feriado teve uma reunião de todo o grupo da oposição. E nessa reunião ficou decidido página virada, daqui para frente, a respeito de Bárbara do Firmino. E, de fato, nessa entrevista do ex-prefeito Silvio Mendes, ele deixou muito claro que esse é o tom. A ideia da página virada também ficou evidente, Paula, nessa declaração? Ficou um pouco mais um sentimento de algum ressentimento, né? Assim, uma mágoa, talvez? Nesse sentido de haver uma mágoa por essa Voltou, decisão, gente? Por essa decisão. Sabe, só um minutinho com a Sávia. Pois não, Paula? Essa decisão da deputada Bárbara do Firmino, mas concordo com a Sávia de que o posicionamento da oposição, a partir de agora, é daqui para frente, seguindo e articulando uma outra chapa, um outro grupo para as eleições de 2024. Sabe, agora sim nós retomamos para você concluir o raciocínio em torno dessas reuniões, né, desse encontro. O encontro, então, aconteceu no final de semana e decidiu que seria página virada?
No feriado do Dia do Piauí teve essa reunião, Joelson, clima de final de semana, mas foi no feriado e eles decidiram qual seria o discurso, né? Ainda muito atônitos com a situação, acredito que não necessariamente com o apoio em si da deputada, porque era algo já ventilado nos bastidores, havia essa desconfiança pairando no ar, mas a forma como foi feito muito rápido, para alguns até um pouco atropelado nesse formato, mas de qualquer forma já aconteceu. Então afunilou as opções que a oposição tem daqui para frente para tomar decisão. Eu apurei também com presidentes de partidos que pesquisas vão sair a campo nesse final de semana, muita gente querendo medir esse nível de transferência. Eu conversei com uma fonte ligada ao PT que me diz o seguinte: olha, a gente sabe que a transferência de votos ela não é 100%, não existe isso em lugar nenhum. Agora, se transferir pelo menos 30% daquilo que a deputada já tem de intenção de voto, é uma grande ajuda para Fábio Novo. Então, vai transferir, não vai transferir? Essas são as perguntas que só as pesquisas sendo divulgadas vão responder. Tem também a habilidade na construção dos discursos, né, Sávia, para tentar eventualmente, no caso do campo ligado a Silvio Mendes, Luciano Nunes, Ciro Nogueira Filho, de diminuir os prejuízos desse anúncio, né? Que seriam de construir aí um discurso, quem sabe, que demonstrasse algum cenário de incoerência, algo nessa linha também. Já começou a acontecer, até a gente viu durante o feriado, né? Ação e reação. A gente vê dois discursos concomitantes disputando a mesma narrativa na opinião pública, que é: Bárbara tinha motivos para fazer a mudança que fez, não foi bem tratada nesse grupo e seguiu com aquele grupo que ela se alinhava mais politicamente. E o outro discurso é justamente o contrário. Olha, ela poderia ter conversado, poderia ter avisado, poderia ter construído essa saída e a gente foi pego de surpresa, houve uma traição. Esses são os dois discursos. Agora, concorrendo, e é o eleitor, claro, a população de Teresina que vai ter a sua opinião e a opinião sempre respeitada. Agora, um bastidor que eu acho que é importante a gente destacar é uma dúvida que paira no ar, muitos políticos, inclusive, questionando: olha, a deputada, então, deve ter um candidato ou candidata a vereadora do seu grupo, isso é natural também. Muito se falava isso, que se ela fosse candidata, fosse cabeça de chapa, não teria um candidato a vereador. Quando você é o cabeça de chapa, você apoia vários vereadores, mas você não pode ter ali o seu candidato para não dar uma preferência, né? Já basta ser o cabeça de chapa. E nesse caso, ela não sendo mais candidata, eu apurei, recebi essa informação hoje de manhã, que já está decidido, isso é informação de bastidor, que a candidata do grupo é a ex-deputada Lucy Soares. Ela deve ser a candidata a vereadora desse grupo. Qual partido? Ainda não está batido o martelo, mas é dentro, claro, das opções ali do grupo governista. Joelson. Olha só a informação de Sávia Barreto, né, sobre a possibilidade de Lucy Soares ser candidata pelo grupo agora encabeçado, né, por Fábio Novo.